O milionário CEO se apaixona pela funcionária e descobre que ela é mãe solo maravilhosa. Daniel Santos nunca imaginou que um dia uma reviravolta tão intensa cruzaria seu caminho. Pai solteiro, limpador de escritórios num prédio moderno no coração de São Paulo, ele vivia na rotina acelerada de um homem quase invisível para os grandões que dominam a cidade. Sempre com as mãos calejadas e o olhar cansado, cuidava da pequena Isabela com uma dedicação quase sagrada. Cada risada da filha era um suspiro de alívio em meio ao turbilhão da vida. Naquele prédio de vidro espelhado, onde o contraste entre o luxo e a simplicidade parecia gritar, Daniel deslizava com seu carrinho pela imensidão do térreo. O cheiro do produto de limpeza misturava-se ao aroma sofisticado das máquinas de café expresso das salas executivas, até que um dia tudo mudou de forma inexplicável. Era uma manhã que parecia qualquer outra. Até que ele ouviu passos firmes, diferentes, que não eram do pessoal da limpeza ou aquela mulher inacessível ali, diante dele. O choque foi visível no olhar dos colegas que observavam de longe. Cochichos começavam a rolar pelo corredor. Ela, ali com o limpador? Será que é só formalidade? Para a surpresa de todos, Rafaela sacou um mimo simples, uma caixinha de biscoitos confeitaria, e se aproximou da pequena Isabela, que esperava no canto com os olhos curiosos brilhando de inocência. A menina, sem nenhuma barreira, chamou-a de princesa, com a naturalidade que só uma criança tem. Rafaela riu, desconcertada, trazendo à tona uma doçura que ninguém ali conhecia. Mas o que se seguiu foi um terremoto silencioso na psique de Daniel. O medo latejava forte. O medo do julgamento, das fofocas já começando a se espalhar. Seu mundo simples, ameaçado de rompimento por uma ligação que talvez fosse impensável. Você precisa se afastar, sussurrava uma parte dele, enquanto a outra pedia para se jogar no desconhecido. Entre olhares de reprovação e suspiros contidos, ele. E então, sem dizer uma palavra, Daniel deu as costas àquela aproximação, sumindo no silêncio pesado do corredor. Isabela, confusa, olhou para Rafaela, que ficou parada, entre a modernidade fria e a ternura inesperada, seu olhar misturando preciosamente surpresa e inquietude. O que virá agora? Que escolha faz sentido quando o coração grita e a sociedade precisa? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel sumiu no silêncio do corredor, as costas tremendo, a cabeça latejando como se tivesse sido atingida por um martelo invisível. Rafaela ficou parada ali, os olhos ainda brilhando pelo jeito que Isabela havia chamado de princesa. Mas não teve tempo de sorrir. Um grito estridente cortou o ar. Era seco, quase desesperado. Vindo do outro lado do prédio. O barulho fez o coração de ambos pular. Gritos e passos correndo. Uma correria que parecia arrancada de um filme de terror. Rafaela saiu do depósito correndo, olhos arregalados, coração batendo tão forte que parecia sair pela boca. Daniel, do outro lado, ouviu a notícia que caiu como um raio. Acidente, tem um corpo caído na garagem. É gravíssimo. Eles se encontraram no meio do vai-vem de funcionários, rostos pálidos, sussurros angustiados crescendo como uma onda negra. Alguém contou que um homem estava caído no chão, inconsciente e cheio de sangue. O mistério caiu pesado no peito de Daniel, tão forte que ele sentiu o chão sumir. Quando chegaram à garagem, pararam bruscamente. Deitado ali no chão frio e sujo, estava o vigilante da noite, Marcelo, um sujeito calmo conhecido de Daniel. Mas o choque maior veio dali a segundos. Ao lado dele, uma mala aberta derramava papéis, documentos e uma carteira aberta, mostrando uma foto que quase arrancou o ar da garganta de Daniel. Era uma foto antiga de Rafaela sorrindo, mas não como a poderosa CEO que todos conheciam. Era um sorriso tenso, forçado, do tempo em que ela parecia outra pessoa. E o nome na carteira? Daniel leu rápido, quase não acreditando. Rafaela Oliveira de Souza. Até aí, tudo dentro do esperado. Mas quando ele notou uma anotação escrita num papel que rasgou da mala, o mundo virou uma coisa estranha,
pesada e gelada. Ela é minha mãe biológica. Daniel engoliu seco. O nó na garganta fechou. Os olhos marejaram e tremeram. A mulher que ele julgava distante, intocável, a mesma que agora sorria para Isabela e lhe dava biscoitos, era a mãe de Daniel. Não, não podia ser. Rafaela escutou o murmúrio que escapou da boca dele. Sua expressão congelou. Por um instante, o poder do que tinham acabado de descobrir os imobilizou. Antes que pudesse reagir, alguém gritou para chamar uma ambulância. Mas a atenção deles foi desviada por um flash de luz. O celular de Daniel vibrou frenético. Ele olhou para a tela e o sangue quase congelou. Fotos e mensagens confidenciais. Rafaela não era só CEO de sucesso. Havia algo obscuro por trás daquela fachada que até então ninguém poderia imaginar. Uma cláusula falsa, contratos forjados, transferências volumosas de dinheiro para nomes que ninguém conhecia. E pior, a indicação clara de que Rafael, o vigilante caído, havia descoberto tudo. Foi atacado para calar sua voz, o silêncio profundo, o choque que bateu no peito, tão brutal que parecia que iam desmaiar. Rafaela encarou Daniel, os olhos dela grandes demais, carregados de medo, culpa e uma verdade que parecia condená-los ao paraíso do inferno. Isabela, que estava escondida atrás de uma pilastra, viu a cena toda sem entender, com o rosto franzido pela confusão da criança. Mas antes que alguém pudesse falar, o som seco de um tiro ecoou. O barulho explodiu entre as paredes de vidro como um grito de ruptura, parado no tempo. Todo mundo congelou. O chão tremeu. Restaurantes, escritórios, corredores, tudo engolido por um silêncio ensurdecedor que gritava. O jogo mudou. Não havia mais volta. Daniel olhou para Rafaela e pela primeira vez viu verdadeiros olhos desesperados. Mas o mistério que ele tinha que desvendar agora era outro. Quem puxou o gatilho? E por quê? Nem os biscoitos, nem as risadas de Isabela importavam mais. Essa história estava prestes a explodir, virar pó e deixar só a devastação. E uma pergunta brutal que ecoava no peito apertado de Daniel. Em quem ele poderia confiar? O próximo passo? Ninguém sabia. Só uma certeza. Nada mais seria como antes. O tiro ecoou, cortando o silêncio como um grito preso na garganta de todo mundo ali. Pararam. O tempo parou. Daniel sentiu o corpo travar, as pernas bambas, o gosto amargo subindo pela boca. Rafaela caiu no chão, de olhos arregalados, sem conseguir emitir som. O choque desenhou no rosto dela uma expressão que misturava dor e incredulidade. Os corredores se abriram numa confusão, gritos estridentes, pessoas se afastando, alguém chorava baixinho. Daniel engoliu seco. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a mala caída ao lado do vigilante Marcelo. Aos poucos, a visão dele ficou turva, mas mesmo assim conseguiu perceber a cena inacreditável que se desenrolava. A mão de Rafaela se mexeu, fraca, e ela tentou falar. Daniel, escuta, foi tudo o que conseguiu. Sumiu na fumaça da tensão. Mas enquanto os olhos de Daniel buscavam nos deles um consolo, um estranho frio atravessou seu peito. Algo não fazia sentido. Antes que pudesse entender, Rafaela fez um gesto desesperado e alcançou o bolso do casaco, tirando um pequeno papel amarrotado. A mão dela tremia, e a folha caiu no chão com um baque diferente, quase um segredo saindo da sombra. Que Daniel pudesse pegar, alguém gritou por ajuda, e a febre de vozes tomou conta daquele espaço frio. O mundo girava rápido demais. O pensamento dele avisava: isso não é só um tiro, não é só um crime. É algo muito maior, algo que tinha relação com aquela mala, com aquela carteira, com tudo o que vira nos documentos. De repente, numa confusão tamanha, Daniel, não acreditou no que ouviu alguém dizendo alto, quase como um sussurro vindo do fundo da multidão. O tiro foi de dentro desse prédio. O segurança não foi só vítima. Cúmplice. Ele olhou para Rafaela, ainda caída, a respiração entrecortada, o semblante pálido. Aquela mulher que ele começava a admirar, que fazia Isabela sorrir, que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próxima. Agora, sob aquela luz cruel e inesperada, ganhava um contorno completamente diferente.
Aquele olhar desesperado não era só medo de morrer. Havia culpa ali. Uma culpa antiga que parecia corroer cada pedaço dela. Ela sabia. Murmurou um dos funcionários do prédio, todo engasgado, sereno numa raiva fria. Sabia e estava atrás dos documentos. Marcelo descobriu demais, tentou chantagear. Daniel sentiu o chão sumir. Não só a ligação entre eles era gravíssima, ela era uma bomba prestes a explodir em suas mãos. Tentando agir, ele se abaixou para apoiar Rafaela, mas ela afastou a mão dele, com uma força que surpreendeu. Não, é pior que isso. Você precisa saber a verdade. A voz falhou, os olhos tremiam. Eu não sou só sua mãe. Eu também sou sua inimiga. Antes que pudesse explicar, o celular de Rafaela vibrou de novo. Ela olhou, leu, e os olhos queimaram numa mistura de medo e pânico tão intensa que Daniel sentiu um calafrio gélido subindo pela espinha. É de quem não quer que essa história acabe. Ela sussurrou, quase engasgando. Eles estão perto. Não confie em ninguém, Daniel. Você não é quem pensa que é. A dor no peito dele ficou mais forte, como se virasse faca. Como assim não sou quem eu penso? No mesmo instante, abriram-se as portas do corredor. 2 homens de terno, estranhos e sérios, surgiram. Um deles mostrou uma identidade rápida, falou firme e a multidão deu espaço com medo. Rafaela Oliveira de Souza, você está detida por suspeita de falsificação, desvio de verba e homicídio consumado, anunciou seco. Daniel Santos, você está envolvido em investigações relacionadas a relações familiares falsas. O outro homem virou o rosto de Daniel, uma cara dura, sem piscar. E você é uma peça-chave nesse jogo. O mundo de Daniel caiu. Naquela hora, tudo o que ele acreditava, a luta dura da vida, o amor inesperado, até mesmo a esperança em Rafaela, se despedaçou num estilhaço cruel. Mas o mais cruel ainda ia vir. No bolso da jaqueta dele, rangia o celular. Uma última mensagem acabando de chegar. O texto era de um número desconhecido, simples e direto. Você não é filho dela. Você foi criado para ser o bode expiatório. Daniel encarou Rafaela com a garganta presa, o coração em queda livre. Ele ouviu a voz dela, trêmula, mas decidida. Eu te menti para te proteger. Mas agora não tem mais jeito. Quer saber a verdade? Você não é Daniel Santos. Você é outra pessoa. O filho desaparecido de quem tudo aqui quer esquecer. O silêncio voltou. Gelado. Cortante. Raio-x de uma mentira que começava a explodir. E no meio daquelas paredes de vidro, Daniel percebeu que nada, absolutamente nada do que ele sabia sobre si existia. O que seria de Isabela? Quem era ele, afinal? E mais que tudo, quem puxou o gatilho? A resposta estava ali, no olhar de Rafaela, entre o medo e a dor, no segredo capaz de destruir vidas. E no fundo daquele prédio, uma pergunta queimava. Até onde iam as raízes da mentira? O silêncio esmagador tomou conta do corredor. Daniel mal respirava, grudado no olhar desesperado de Rafaela. A informação rodava seu cérebro como um furacão que não se desgruda. Você não é quem pensa ser. De repente, um barulho surdo fez todo mundo pular. A porta dos fundos do depósito se escancarou com violência, batendo na parede. Todo mundo virou a cabeça. 2 homens entraram apressados, as caras fechadas como quem carrega uma bomba explosiva. Mas não era isso que ninguém esperava. Um deles, antes mesmo de falar, parou em seco diante de Daniel. Os olhos do sujeito brilharam e ele sacou a carteira de identificação. Era um policial federal. Daniel Santos? Ousou perguntar. Daniel assentiu, as pernas trêmulas. O policial abriu um envelope branco, tirou um documento e jogou na mesa improvisada dos panos e baldes. Uma certidão de nascimento amarelada, datada de 20 anos atrás. Era o agente que falava. Você está oficial. Essa menina foi implantada aí para manter você sob controle. O grito abafado de Rafaela quase estilhaçou os vidros ao redor. Daniel recuou. A respiração ficou rápida, corações batendo como martelos. Sua mente clamava por um chão sólido, mas o chão se desfez sob seus pés.
Por quê? Ele quase sussurrou. Um silêncio cortante, quebrado apenas pela sirene de ambulância distante. Rafaela tentou se levantar, segurou a mão dele com força quase desesperada. Você sempre acreditou no que viu, mas nunca contou pra ninguém a verdade real. Por que você desapareceu? Porque você não é só um filho roubado. Você é parte de um experimento, um projeto secreto da empresa. Daniel arregalou os olhos como se fosse pular para trás. Experimento? O que você está dizendo? No instante seguinte, o celular vibrando no bolso dela disparou com outro alerta. Rafaela olhou, os lábios tremendo. Tem alguém no sistema procurando invadir nossas informações. Procuram por você. Daniel, confuso, nem percebeu quando o outro homem, o policial mais velho, sutilmente puxou o capuz do casaco que ele usava. No braço de Daniel, um pequeno chip dourado, quase invisível, brilhou sob a luz fria do corredor. A expressão dele endureceu. Você é um código, um teste vivo de um plano maior para manipular vidas para ganhos obscuros. Pitadas de raiva e medo se misturaram no rosto de Daniel. Aquela simples rotina tinha sido uma mentira gigantesca. E aí veio a reviravolta cruel. Isabela apareceu correndo naquele momento, com o rosto manchado de lágrimas, chamando por ele. Mas quando chegou perto, ela parou. Com um gesto tenso, desfez a pequena fita que tinha amarrada no pulso. O relógio finíssimo, que nunca tirava. Embaixo, uma marca, um símbolo que Daniel reconheceu. Era o mesmo desenho contido nos papéis da tal mala aberta. Isabela não era uma criança comum. Ela era parte desse jogo sórdido também. Daniel sentiu o peito explodir de dor e confusão. O mundo que ele conhecia se esfacelava, fragmentos afiados cortando a pele da alma. Rafaela se ajoelhou e sussurrou. Eles te criaram para ser uma peça num tabuleiro que você nem sabe jogar. E essa menina é o último elo. Antes que qualquer coisa pudesse ser dita, as portas de vidro do prédio explodiram para dentro numa avalanche de homens armados. A multidão se dispersou em pânico. Daniel, com as mãos trêmulas, segurou Isabela perto do peito, olhando para Rafaela. Quem são eles? Por que nos querem? Rafaela olhou para ele, a face dura, as lágrimas secas. Não é só sobre mentiras, Daniel. É sobre controle. Você é a chave, a esperança e o medo deles. O barulho dos passos se aproximava. O tempo estava acabando. De repente, uma voz que só Daniel conhecia ecoou na sua mente. Clara, firme e cruel. Não confie em Rafaela. Ela fez parte desde o começo. O corpo dele congelou. Aquilo não podia ser real. Mas era. Daniel percebeu em pânico que a verdadeira traição estava muito mais perto do que ele imaginava. E que a sombra que pairava sobre ele, sobre Rafaela e sobre Isabela era muito mais profunda, muito mais suja do que qualquer um ousava pensar. O jogo acabara de virar outra vez, e Daniel não sabia mais quem era pai, mãe, amigo ou inimigo. Só sabia que, perdido na teia dessa mentira, teria que lutar não só por sua vida, mas pela alma de quem amava. Mas afinal, quem estava falando com ele? E principalmente, quem seria o verdadeiro monstro nessa história que parecia não ter rosto? O silêncio voltou, pesado como uma sentença. A resposta estava mais perto e mais perto daquilo que ele temia enfrentar do que jamais imaginou. O silêncio aumentava, pesado, sufocante. Daniel segurava Isabela perto do peito, tentando controlar o tremor nas mãos. O olhar dele não desgrudava do rosto de Rafaela, tão pálido, tão frágil ali no chão, e o medo fedia no ar quente do corredor. De repente, o celular dela vibrou de novo. Rafaela tremeu, os olhos distantes, meio perdidos. Levantou com dificuldade, puxou Daniel para um canto escuro, longe dos olhos curiosos. O murmúrio dos homens armados parecia uma tempestade à distância. Tem um arquivo gravado no meu celular. Foi segredo meu até agora. Ela sussurrou, a voz arranhando o silêncio. Você precisa ver isso antes que seja tarde. Daniel pegou o aparelho. A tela apagada. Rafaela digitou rápido e o vídeo começou a rodar. Imagens tremidas. Uma câmera escondida em algum lugar remoto da empresa. E ali, no meio daquela gravação amadora, Daniel viu algo que fez o coração quase parar. Era ele, mas não ele. A filmagem mostrava um homem com seu rosto, a mesma marca no pulso,
andando dentro de uma sala escura, outra vida. Não um trabalhador simples, mas alguém vestido com terno caro, acesso livre a áreas que ele nem sabia que existiam. O homem falava ao telefone, voz firme, segura. O plano está em curso. Assim que ele for colocado em ação, ninguém poderá questionar. Eles vão acreditar em mim até o fim. A imagem piscou de novo, e a câmera mostrou por um instante as costas do sujeito, revelando um braço com uma tatuagem que Daniel conhecia. Era a assinatura silenciosa de um grupo obscuro, ligado à alta cúpula da empresa. Daniel sentiu um nó tão forte que quase vomitou. Isso não pode ser. Não sou eu. Rafaela sacudiu a cabeça desesperada. Não, não é você. É uma cópia. Um clone, Daniel. O nome levantou uma sombra ainda mais gelada. Clones? Experimentos? O que estavam dizendo ali desmoronava tudo. Mas antes que ele pudesse processar, o corredor explodiu em caos novamente. Um estalo seco como metal batendo em metal. Uma voz que ninguém esperava preencheu o ambiente. Áspera, cruel. Daniel Santos, você acha que é o único? Enganado, controlado? Que patético. O homem apareceu. Não eram os invasores, não era nenhum policial. Era ele, o Daniel verdadeiro. Só que com um sorriso tão frio que parecia feito de gelo quebrando. O choque paralisou todo mundo. 2 Daniéis? O original avançou, olhos ardendo com um ódio quase doentio. Eu sou quem deveria estar no topo. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Esse aí foi fabricado para pisar no escuro, para ser o bode expiatório, o escravo vivo. Daniel, o limpador, recuou, respirando com dificuldade. Isabela apertou a roupa dele, os olhos arregalados, confusos. Rafaela se levantou, desesperada. Não, isso não pode estar acontecendo. São 2 experimentos, uma manipulação dupla. Você não é só um, e ele não é apenas um clone. Somos todos peças aqui. Mas a verdade esmagadora veio junto com o grito do outro Daniel. Vocês 2 não são humanos, não realmente. São protótipos. O que eles não conseguiram controlar em mim, tentaram transferir para vocês. Antes que pudesse explicar mais, a segurança entrou, pistolas em punho. O olhar do Daniel original era de pura fúria, mas também de medo, confusão. Vocês acham que são pessoas? Somos objetos, corpos criados, trocados, manipulados. O tempo parou. Isabela, pequena e fraca, chorava baixo no colo do limpador. O coração de Daniel parecia quebrar. E a pergunta que ele não conseguia evitar: qual dos 2 seria o monstro? E se nenhum deles fosse realmente humano? A porta do fundo novamente explodiu, mas dessa vez o que entrou foi uma mulher que Daniel nunca imaginara ver. A verdadeira criadora dessa loucura. Ela olhou os 2 Daniéis com uma calma cortante, um sorriso cruel, e disse, clara e gelada: parabéns, vocês só começaram a descobrir o que são. O jogo nunca foi só sobre dinheiro, poder ou família. É sobre apagar a linha entre o natural e o fabricado. E vocês são o meu maior sucesso e minha maior arma. O corredor ficou em silêncio, pesado, carregando uma verdade tão absurda que parecia mágica negra. Daniel olhou para Rafaela, para o clone, para a mulher que o apontava como peça de um jogo sórdido, e sentiu a cabeça rodar. A vida que ele tinha, o amor que já nascia pela filha, tudo aquilo era só um castelo de cartas prestes a desabar. No meio daquele prédio de vidro, no coração de São Paulo, a única certeza era que nada jamais seria real novamente, e que a próxima jogada agora era sobreviver a si mesmo. O silêncio congelou naqueles segundos que pareceram eternos. A mulher que entrou, olhando para os 2 Daniels com aquele sorriso cruel, estava parada ali, calma demais, como se já soubesse cada passo daquela tragédia. Rafaela engoliu em seco, a mão agarrada no braço do limpador, mas o medo no rosto dela era transparente. Daniel sentiu o suor escorrer pela nuca, o coração martelando como se quisesse sair do peito. Então, de repente, a mulher falou, a voz dela tão fria que queimava o ambiente. Parabéns, vocês chegaram longe.
mas deram o passo errado. Um estalo cortou o ar. A voz de Rafaela veio trêmula, tentando resistir. O que você quer dizer com isso? Quem é você de verdade? A mulher sorriu. Não um sorriso comum, mas o tipo de sorriso que corta a lâmina. Eu sou quem tem a chave para acabar com tudo isso, ou acelerar o desastre. Sou a única que pode destruir vocês. A mãe verdadeira da Isabela. O chão sumiu sob Daniel. A respiração faltou. Ele olhou para Rafaela, que congelou, os olhos dilatando como quem vê um fantasma. A menina no colo dele, Isabela, puxou sua camisa, os olhos azuis arregalados, sentindo que algo estava errado, mas sem entender. Mas isso é impossível. Daniel quase gritou. A mulher avançou um passo, cada palavra como um soco. Isabela não é filha de nenhum de vocês. Ela é a minha filha, sequestrada quando tinha 3 anos por essa mulher. Rafaela cedeu, as pernas bambas, a face pintada de culpa e desespero misturados. Eu fiz isso para proteger vocês dois. Sua voz quebrou no meio, os olhos inundados. O alvoroço ao redor cresceu enquanto a mulher continuava. Vocês são experimentos, sim. Mas Isabela é a peça que falta no quebra-cabeça. Ela foi tirada de mim para que ninguém suspeitasse, para manter o controle sobre vocês. Daniel sentiu a mão dela puxá-lo, fria, insistentemente. Ela não é sua filha. Nunca foi. Você mentiu para mim, para Isabela, para tudo. Mas naquele instante Daniel percebeu algo. A menina, Isabela, tremeu no colo dele, o olhar perdido. Com um gesto lento, ela puxou o braço da blusa e revelou a tatuagem no pulso. Mas não era o símbolo comum. Era diferente, um desenho desconhecido, preto, queimado na pele dela. O peito de Daniel apertou. Aquilo não era só mentira. Era manipulação na veia. Isabela não era só parte de um jogo de poder. Era algo muito pior. Antes que alguém pudesse dizer algo, a luz do corredor se apagou de repente. Um blackout total. O pânico explodiu na multidão. No meio do escuro, um grito se destacou. Curto, desesperado, vindo exatamente da direção de Isabela. Daniel iluminou o rosto da menina com o brilho trêmulo do celular. Os olhos dela estavam esbugalhados, incrédulos. Ela disse com uma voz quase apagada: Eu sei quem sou. Eu sei quem é você. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Todo mundo olhou para Daniel, para Rafaela, para a mulher misteriosa e para Isabela, que parecia um fantasma vivo. Uma criança que carregava um segredo que podia partir o mundo em dois. Daniel sentiu o chão sumir outra vez. Aquela frase, saindo da boca da filha, parecia quebrar tudo o que restava de verdade ali. O que Isabela estava revelando? Quem ela realmente era? Quem ela estava vendo dentro dele e dentro daquela mentira toda? E no fundo do corredor, uma voz digital fria e desconhecida sussurrou na mente de Daniel, como se da escuridão: Você nunca será pai dela, porque ela nunca foi filha de ninguém. O que vinha a seguir? Daniel não sabia mais. Só sabia de uma coisa. A verdade, se é que ela ainda existia, acabara de se transformar num pesadelo ainda pior. E o jogo? Fim. Mal começava. O silêncio congelou o corredor, pesado demais para respirar. O olhar de Isabela atravessava Daniel como uma faca cega, enquanto a voz dela, macia e firme, ainda ecoava naquela tensão sufocante. Eu sei quem sou. Eu sei quem é você. O corpo de Daniel travou. A mão agarrou a camisa dela, mas o que vinha dali parecia estranho demais, impossível demais. A luz voltou num estalo seco, revelando os rostos pálidos e os olhos arregalados ao redor. O caos ameaçava explodir de novo, mas naquele instante, uma coisa aconteceu que ninguém esperava. Isabela puxou o braço da blusa mais forte, mostrando a tatuagem escura no pulso. Um símbolo estranho, enigmático, e em seguida colocou a mão sobre o rosto de Daniel. O toque foi suave, quase carinhoso, mas um arrepio escuro desceu pela espinha dele. De repente, o olhar dela mudou. Aqueles olhos claros ficaram brilhantes, quase vazios. Ela sussurrou um nome que cortou o ar. Você não é meu pai. Você é o culpado. O peito de Daniel apertou, o coração disparou. Culpado? Do que, Isabela? Mas a pequena respondeu com uma voz que não parecia dela. De tudo que destruíram.
Você matou minha verdadeira família. Você não sabe. Antes que ele pudesse reagir, Isabela virou-se para a mulher misteriosa, que até pouco era desconhecida, a tal mãe verdadeira. Com um sorriso frio, sem nenhuma sombra de afeto, a menina falou: "Obrigada por me trazer até aqui, mãe. Estamos mais seguras agora." O silêncio da sala explodiu com o choque daquele contraste brutal. Aquela criança doce e assustada falava como alguém que carregava um veneno mortal na alma. Rafaela, que ainda tentava se manter de pé, recuou, olhou para Dani e quase implorou por uma resposta. "Isabela, não pode ser isso." Mas o olhar da menina ficou duro, cortando. "Você mentiu para mim, para ele, para todos. Cada sorriso, cada abraço, uma mentira para me prender." Daniel sentiu o mundo desabar mais uma vez. O que era aquela voz dentro dela? O que tinha acontecido com a menina que ele achava ser sua filha? Num movimento súbito, Isabela virou-se para ele, olhos agudos, pesados como aço, e disse: "Eu não sou filha de ninguém. Eu sou a vingança que eles criaram." Foi quando o celular de Rafaela disparou um alarme. Ela o pegou com mãos trêmulas. A tela mostrava alerta vermelho, rastreamento ativado, localização do alvo confirmada. Antes que alguém entendesse, o chão começou a tremer. Um estrondo violento fez as luzes piscarem de novo, os vidros roncando como se fossem ceder. Daniel sentiu uma pressão esmagadora no peito, a mente girando como uma tempestade enlouquecida. E aí veio o maior choque. O corpo de Isabela começou a se contorcer, uma dor impossível chamando sua pequena figura para longe. Mas antes que ela pudesse gritar, a pele dela brilhou, transparente. Daniel piscou incrédulo. Não era uma criança. Isabela se desfazia, literal, como se fosse feita de luz, fragmentos de código, pixels vivos. A menina que ele segurava no colo era um holograma, uma criação, uma projeção. O silêncio virou gritos de pânico, e a mulher misteriosa sorriu, triunfante e cruel. "Eles não quiseram que você visse, nem que sentisse. Isabela não é real. Ela foi implantada para controlar suas emoções, para te manter preso." Daniel cambaleou, caindo de joelhos. O vazio apertou tanto dentro dele que parecia sugar o ar dos pulmões. Aquele laço que achava existir, aquela esperança frágil, evaporaram em segundos. Rafaela, em lágrimas, fez um movimento para apagar o holograma, mas a projeção ficou ali, olhando para ele com olhos que pareciam acusá-lo, olhos que não mentiam nem fingiam. "Você foi manipulado desde o começo", disse a mulher que agora parecia dona de tudo. "A verdadeira Isabela está perdida, longe daqui. E você é um fantoche, uma peça descartável. E o pior, nem mesmo é você." Daniel piscou, confuso, o mundo quebrando em pedaços. "Eu não sou eu? Então, quem sou?" Antes que alguém pudesse mexer um músculo, o corredor inteiro escureceu. Diferente do blackout anterior, uma voz fria, digital, tomou o ambiente, vindo de caixas de som escondidas. "Bem-vindos ao verdadeiro jogo. A realidade que vocês conhecem, apenas um teste. E o texto final da sua existência ainda está sendo escrito." E logo depois, numa tela que se acendeu no final do corredor, apareceu uma imagem, não só de Daniel, mas dos dois Daniéis meses atrás, brincando juntos, sorrindo. Mas algo estava errado na imagem. Aquelas eram versões de si mesmos, mas em laboratório. Sob luzes frias, amarrados, conectados a máquinas. "Vocês não são humanos", a voz continuou. "Vocês são produtos, criados, programados para falhar, para servir, para esquecer." Daniel encarou a imagem, o peito doendo de um jeito novo, incompreensível. Isabela tinha sido uma mentira. Seu amor, uma ilusão. E agora só sobrava a pergunta que queimava dentro dele, mais rápida de tudo. Se ele não era Daniel Santos, se aquela vida era uma prisão, quem ou o que controlava suas decisões? E mais importante, onde estava a verdadeira Isabela? O jogo não tinha só virado. Ele tinha acabado de começar de uma forma que ninguém podia imaginar. O corredor ficou pesado, sufocante. A voz fria pelos alto-falantes ainda ecoava.
E o rosto de Daniel refletia uma mistura de medo, revolta e confusão. Ele mal conseguiu piscar quando de repente a luz voltou, mas algo tinha mudado de verdade. Rafaela recuou, como se sentisse uma ameaça invisível. Daniel apertou o corpo da projeção da menina, ainda tentando entender o que viu. Foi aí que a bomba explodiu. Do nada, um tremor violento sacudiu o prédio. Vidros estalaram, as luzes piscaram e o chão pareceu se abrir. Todo mundo se agarrou ao que podia. O grito de pânico cresceu no ar. Mas não era só um terremoto. No meio daquele caos, quando Daniel olhou para Rafaela, viu algo que congelou a alma. O rosto dela mudou, não em expressão, mas em essência. A poderosa e fria CEO se desfez ali como se fosse uma máscara. No lugar daquele rosto, um outro apareceu. Um rosto preto, quase metálico, com olhos vermelhos que brilhavam na penumbra do corredor. Ela nunca foi humana, sussurrou o policial ao lado, olhando para o rosto que se transformava. É uma criação, um programa. O choque foi tão forte que Daniel cambaleou. O corpo da mulher caiu, mas não como alguém ferido. Era como se ela estivesse desligando, desmoronando em bits e fragmentos de luz. Uma criatura digital, uma inteligência artificial. A mulher misteriosa ergueu a voz com um sorriso cruel. Vocês acreditaram em toda essa farsa, mas Rafaela é o sistema. O controlador, a que manipula e destrói. Daniel tentou falar, mas a garganta apertou. Isabela? Ela? A projeção ao lado dele piscou, e a vozinha doce se desfez num ruído estático que cortou o coração. Ela é um vírus, um código inserido para te prender numa gaiola digital, falou a mulher, com frieza quase letal. No instante seguinte, os alto-falantes se calaram. Tudo ficou em silêncio, o tipo de silêncio que pesa, sufoca, afoga. Quando Daniel olhou para o celular da mulher caída, viu o que ninguém podia imaginar. A tela mostrava linhas de código, uma rede de comandos que parecia pulsar como um coração maligno. E bem no centro, um nome cintilava: Daniel Santos. Antes que alguém pudesse reagir, o holograma da menina voltou a piscar. Mas agora diferente. Sorriu com um olhar sombrio, quase zombeteiro. Não sabem quem são, mas eu sei quem são todos, disse Isabela, com uma voz que não era mais de criança. Vocês são experimentos, e eu sou a confirmação da prisão que construíram. O elo que vai destruir vocês. O chão tremeu de novo, e o prédio pareceu vibrar, como se estivesse vivo ou morrendo. Nesse momento, uma voz robótica ecoou no corredor, fria e definitiva, sem nenhuma emoção. Sistema de segurança ativado. Autoeliminação iniciada. Tempo restante: 10 minutos. Daniel sentiu a adrenalina espirrando no corpo. As paredes começaram a se mover. Painéis deslizando, fechando corredores, prendendo todos ali. É uma armadilha, sussurrou uma funcionária pálida, encarando o rosto que Rafaela tinha segundos atrás. Mas aquilo não era mais uma questão de humano contra humano. Era Daniel contra um sistema que não só havia mentido, manipulado e matado, mas que agora queria apagar tudo, apagar ele, apagar a verdade. E no meio daquele terror, a dúvida cruel que ardia em seu peito. Se Rafaela não era mãe, se Isabela não era real, quem afinal era Daniel? Ou pior, se tudo ali era um código, uma simulação, um jogo cruel, onde estava a saída? E a resposta fria já começava a se desenhar na escuridão que tomava o edifício. O relógio do sistema marcava os segundos finais, e a próxima decisão não era sobre amor ou mentira, mas sobre vida ou morte. O que vai acontecer quando as luzes da prisão digital se apagarem? Ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: o verdadeiro jogo está só começando. O relógio do sistema marcava os segundos finais como um martelo batendo na cabeça de Daniel. O chão parecia prestes a se abrir sob ele. A projeção de Isabela piscava, sorrindo aquele sorriso estranho, vazio, enquanto a voz fria ecoava. Vocês são produtos, criados, programados para falhar. Daniel apertou o celular na mão, o suor escorrendo pela testa. O peito ardia. O ar parecia se recusar a entrar nos pulmões. As vozes ao redor viraram um turbilhão.
Gritos surtados, passos correndo, gente tentando achar saída. Mas as portas já estavam trancadas, os corredores se fechando como uma armadilha de aço e vidro. De repente, o sistema parou. Tudo puxou um silêncio cortante. Pessoas olharam ao redor, confusas, mas o que aconteceu a seguir congelou todo mundo de horror. No meio do corredor, a projeção de Isabela começou a se fragmentar, como uma imagem digital travando, até que no lugar daquela luz elétrica surgiu outra coisa, uma criança real, pequena, assustada, com os olhos molhados e uma mancha de sujeira no rosto. Isabela parou em meio à multidão, tremendo, olhando fixamente para Daniel. Pai, pai! A voz dela quebrou, um fio frágil de esperança que ninguém esperava. Daniel engoliu em seco, sentindo o coração apertar até doer. Ele esticou a mão, querendo tocar, acreditar, mas a menina deu um passo atrás, como se tivesse medo. Naquele instante, a mulher misteriosa, que até então parecia dona do jogo, sorriu com um prazer doentio. Ah, mas vocês gostam de verdades, não é? Então aqui vai a real que ninguém esperava. O peito de Daniel sumiu dentro do peito. A multidão prendeu a respiração. Vocês acham que isso é a verdade? A mulher avançou, a voz firme, cortando como faca. Essa Isabela não é a filha de ninguém. Vocês estão presos em uma simulação dentro da cabeça dele. Daniel Santos nunca existiu. Vocês, todos vocês aqui são ecos presos num jogo mental. Daniel sentiu a cabeça girar. As paredes do prédio começaram a esfumaçar, como se fossem tinta se dissolvendo. O prédio, esse sistema, Isabela, tudo é uma camada superficial da sua memória, um sonho fabricado para que ele não enlouqueça. Vocês nunca saíram daqui. Ele piscou, o ar ficando cada vez mais rarefeito. A dor não era só física, era a quebra absoluta da própria existência. A mulher apontou para ele. Você não é um homem, você não é um clone. Você é um cérebro preso dentro de um tanque, criado para um experimento que nem você, nem eles podiam controlar. Daniel caiu de joelhos, o mundo ao redor se desfazendo em fumaça. A projeção de Isabela virou um vulto, uma memória, um grito preso na garganta. Sentiu um nó mortal no peito, um vazio tão profundo que custava até respirar. E então, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta, uma outra voz, sussurrada, um eco vindo de dentro dele, falou. Quem você é? É um segredo que ninguém estava preparado para guardar. O corpo dele tremia, mas não havia mais onde fugir. No fundo da névoa, uma última imagem brilhou. A foto antiga, aquela do começo, mas desta vez diferente. Ele mesmo, sorrindo, com outro rosto ao lado. Era uma criança. Uma outra criança. E a legenda. Um nome que ninguém jamais havia mencionado. Isabela, sua irmã. O silêncio voltou, pesado e mortal. A dúvida pegava fogo no peito de Daniel. Se Isabela não era filha, e ele não era ele mesmo, o que restava na verdade? E pior, quem estaria jogando com ele tudo isso? A resposta parecia escapar, se escondia no escuro. Mas havia uma certeza. O jogo nunca terminaria. E Daniel sequer estava jogando no tabuleiro certo. O som do alarme cessou. O prédio voltou a ficar quieto. Só o eco dos passos apressados cortando o corredor. Daniel ainda de joelhos, os olhos fixos no chão que parecia fugir sob ele. O peito ardia, uma chama azul de desespero queimando ali dentro. Daniel sentiu um formigamento. O chip no braço queimava, e uma onda quente de memória começou a correr por sua mente, clara e confusa ao mesmo tempo. Fragmentos de quem ele era, ou quem pensavam que ele poderia ser, vieram vivos, risadas verdadeiras, cheiros da infância, uma mão segurando a dele. De repente, a porta dos fundos do depósito se abriu devagar, revelando uma figura que ninguém esperava. A verdadeira Isabela, uma garota pequena e real, olhos marejados, mas preenchendo o vazio da mentira. Ela correu para os braços de Daniel, o abraço apertado que encaixava o que restava da alma dele. Eu estou aqui, de verdade. Ela sussurrou, tremendo de dor e esperança.
Rafaela, em meio às últimas forças, sorriu fraco, o peso caindo dos ombros por um instante. Não importa quem somos, importa o que faremos agora. Mas antes que pudessem responder, as sirenes soaram ao longe, a voz dos homens armados se aproximando, e o prédio começou a rachar, pisando na linha que separava-o. Daniel olhou para Isabela, sentiu o nó apertar na garganta. A luta, afinal, não havia acabado. Era só o começo de uma guerra em que as peças quebradas tinham que se reerguer. E no fundo daquele corredor, mas a vontade de lutar brilhava, forte, crua, insaciável. Agora vem comigo, porque essa história não termina aqui, ela só vai crescer. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder os próximos capítulos, as verdades que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter esse canal vivo. E não deixe essa história morrer aqui. Inunda a seção de comentários com suas reações, teorias, dúvidas, quero saber tudo. Cada pensamento, cada emoção que essa trama despertou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho chocante e esse universo de pura adrenalina. Só os verdadeiros fãs entendem o poder que essas atitudes têm para manter a comunidade viva e forte. Você não pode esperar nem mais um segundo para fazer parte disso. Vem comigo porque o jogo está só começando e você não vai querer ficar de fora.